fazer esse último vídeo que eu vou ficar me esticando nesse pastor não, que não vou perder nem tempo com ele. Que é mesmo uma mentira. Olha só. Mas eles dizem que não existiu? Ora, para quem acredita que a hóstia é literalmente Jesus Cristo, não é de se surpreender que eles neguem uma realidade tão óbvia quanto o próprio casamento, que eles estejam negando todas as outras coisas. Ora, eu quero começar mostrando que toda a Igreja Católica, ela é idólatra, não apenas pelas imagens. Não. Um ídolo é uma mentira que você coloca no lugar de Deus, grave isso. Primeiro, o papado é um ídolo. O Papa é infalível? Pergunta o Catecismo Católico. A resposta é: o Papa é infalível. Só lembrando, meu sermão está disponível, nós disponibilizamos aos líderes. Todas as fontes estão aqui. Você pode conferir tudo que eu citar. Essa é uma outra diferença entre nós e católicos. A sua fé não está presa a mim. A sua fé, a sua consciência é sua e de Deus, não minha. Eu não sou o dono de sua alma. Se eu não convencer você, você não vai dizer sim, Senhor. Se eu não convencer você, você não vai dizer agora eu vou seguir isso. Você precisa ser convencido. Você é um ser livre. Essa é uma diferença essencial. O que quer dizer quando afirmas que o Papa é infalível? Continua o catecismo. Quando digo que o Papa é infalível, quero dizer que o Papa não pode ensinar o erro quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, define uma doutrina de fé ou moral para ser crida por toda a igreja. Como pastor e mestre, ou seja, é o que eles falam de ex-cátedra, da cadeira. Quando ele fala da cadeira entre os cardeais, ele é infalível. O Concílio Vaticano I diz assim: por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, o nosso Salvador, para a exaltação da religião católica, não de Deus, e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, ele é o sumo pontífice, o sumo, acima de tudo, a ponte que nos leva até Deus. Não é Jesus que é a ponte, é o Papa. É Jesus mais alguma coisa, entende? Jesus e mais alguma coisa. O Papa, as imagens, a Maria, entendeu? Sempre tem algo a mais. Olha só que interessante. Vamos dar a resposta para ele na sola escritura. Certo? Por que o Papa ele é infalível em matéria dogmática? Porque os apóstolos já definiram a doutrina. Atos Apóstolos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? João 7,14. A minha doutrina minha, mas daquele que me enviou. Do alto. É simples. Em matéria dogmática, escatras, ele é infalível. Por quê? A tradição e o conselho apostólico já define isso. O Papa é infalível, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Como assim o Espírito Santo assiste à igreja? Certo? É simples. Pedro, ele é o pastor. Por quê? O que ele liga... Romulo teve ali o Cursilhado dos Apóstolos 15 ali. Aquela discussão. Pedro colocou a casa em ordem, ligou lá na glória. Porque ele tem a chave de ligar e desligar. O dogma proclamado, a Assunção de Maria, é sempre virgem. Bateu o martelo, liga lá. Como Pedro excomungou aquele Simão Mago. Atos Apóstolos 8:20. É simples, porque Cristo quis assim. Não é do jeito que você quer, pastor. Não é do jeito que você pensa, do jeito que você acha, do jeito que você protesta, não. Que Cristo quis um magistério e um pastor que vai apacentar os cordeiros e apacentar as ovelhas, que é o seu sucessor. Seu porta-voz aqui na terra. Por que porta-voz? Porque ele tem a chave de ligar com uma cabeça.
Coisa que vocês não têm. E a profecia está sobre o pastor. Atos Apóstolos 2,14. Quem começou a pregar primeiro? Quem fez milagres e prodígio primeiro, meu querido? Quem está a profecia? Mateus. Claro que você não concorda. Que você é o próprio pastor da sua igreja. Você é o próprio papa da sua igreja. O próprio papa da sua denominação. Você faz o que quer. É isso que o protestantismo, ele faz o que ele quer. A igreja católica não. Seguir uma tradição. Olha só. 16:18. Mateus 16:18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Olha só. Então, essa doutrina, Atos Apóstolos 2,42, é ligado no céu. Ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão. Olha só, você está entendendo? Porque a igreja é coluna sustentável da verdade. 1 Timóteo 3,15. E o catecismo, você está usando o catecismo também? A forma tendenciosa, né? Que você lê, você não entende nada. Olha só, 85. Ó. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, o foi confiado ao bispo em comunhão com os sucessores de Pedro, bispo de Roma. Olha só. Agora vamos ver porque Pedro ele é o papa, Pedro ele é o pastor. Que Cristo quis assim. Se você falar que o Papa é o anticristo, que o Papa é mentiroso, etc, etc. Tá enganando o povo. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros, ó. Só quem apacenta os cordeiros é pastor. Perguntou outra vez. Não pastor que se auto-envia e funda a igreja como vocês. Filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, para você não deixar brecha. Porque ele sabia que ele ia ser questionado. Que isso ele sabe tudo. Como Pedro disse aqui, ó. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro se venceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabe tudo. Então ele sabia que essa revolta protestante ia acontecer. Sabe tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Aonde ele está apacentando a ovelha, Atos Apóstolos 2, a igreja de história pública. Que é o pastor ali que apacenta as ovelhas, que a profecia de edificar a igreja. Quem está pregando primeiro ali? Rodrigo Mocelin. Ou Lutero, sei lá. Pedro. Quem não está em comunhão com o pastor universal está fora do reino de Deus. Não tem como o cara buscar a sua própria salvação. Por isso que Cristo deixou o magistério. Mateus 26 ainda fala da Eucaristia. Ó. É uma blasfema também você blasfemar a Eucaristia, meu querido. Ó, 26. Ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei isso, é meu corpo. E tomou depois o cálice, e deu graça. Deu dizendo, bebei dele todo, porque isso é meu sangue, o sangue da nova
aliança e derrama por muitos homens em remissão do vosso pecado. Por muitos, não por todos. Por muitos, quem são católicos, quem acredita nessa nova aliança, que está sobre esse pastoreio. Interessante. E o cara despreza isso. Olha só. (88) Dogma de fé. Ó. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo. Quando define dogma, isso é quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas tem necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o ilumina e torna seguro na verdade. Se nossa vida for reta, nossa inteligência e nossos corações estarão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Olha só, cara. O dogma são luzes para nós, que nos guia o verdadeiro caminho, a verdadeira igreja, o verdadeiro sentido do cristianismo fundado por Senhor Jesus Cristo. E deixou pastores, bispos, diáconos para pregar essa verdade. 90. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do magistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu enésicos com o fundamento da fé, que estão diferentes. Catecismo dá uma aula, cara. Ele cata o catecismo, ele faz igual a Bíblia, cara. Um esgoto. Olha só, Cristo ele deixou uma doutrina, mocelinho. João, ou Marcos 1:22. Mas João é mais interessante, é João 7, ó. Aqui, ó. 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo? Onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, não é daquele que me enviou. Não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém, 17, quiser cumprir a vontade de Deus, ó, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Atos dos Apóstolos 2:42. Você tem que distinguir, meu irmão. É de Deus ali? A pregação apostólica? A doutrina que está sobre o magistério, sobre a igreja católica? É de Deus? Ou a igreja fala por sua própria conta? O protestantismo ele fala por sua própria conta. O cabra coloca uma Bíblia lá debaixo de uma mesa e começa a pregar. Se unge apóstolo, etc. Por sua própria conta. Olha a diferença. Na igreja não. Tem sacerdote ordenado por imposição das mãos, que são sucessores dos apóstolos, que vem da tradição apostólica. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Espero que você entenda. E não caia nessa malícia desses zigotos aí, desses caras. Salve Maria.